a descriminalização da maconha. O ministro Alexandre de Moraes votou a favor. De acordo com o ministro, o usuário não pode ser criminalizado por portar maconha para o consumo próprio e propôs um critério para diferenciar quem usa a droga dos traficantes. A posse de uma quantidade de 25 a 60 gramas ou de 6 plantas. Entre os argumentos, Moraes disse que analisou mais de 1 milhão de ocorrências de apreensões de pessoas com a droga. E na visão do ministro, um jovem preto com baixa escolaridade tem muito mais chances de ser enquadrado como traficante do que um jovem branco. 8 ministros ainda precisam votar. E aí, liberar ou não o porte da maconha? Conto com a sua participação, manda pra gente aqui seus comentários no nosso Facebook. Aqui no nosso estúdio eu recebo os advogados, doutor Anderson Burke, muito obrigada pela sua participação, e também o doutor Flávio Fabiano, que vão falar pra gente, né, dos prós e contras, se defendem ou não. Mas antes a gente também aqui recebe a Tânia Alvarenga, ela é mãe e ela tem uma história que reacende, né, com essa votação. Tudo que já aconteceu com você, Tânia, boa tarde. Boa tarde, Robertinha. Acende mesmo, tá? É como se hoje mexesse na ferida, né? Porque quem sofre é nós, né? Pais. E acho que essas pessoas devem não ter filhos, né? Porque a droga não está só na classe, né, baixa, na periferia, nas favelas, no preto. Não, ela está geral, né? Aos 15 anos... meu filho começou a usar, né? Acho que por hobby, eu não sei. Até que eu descobri, né? Ele fugiu de casa. Quer dizer, o que levou? Ele mudou o aspecto, né? Dentro do lar. Ele já ficava achando na abstinência. Eu não sabia por que ele mudava de humor. Depois eu fiquei sabendo, né? Que era devido a isso aí, porque isso aí causa mesmo. E dali ele fugiu de casa aos 15 e foi para onde? Traficar. Então, acho que uma coisa puxa a outra, né? E sofri muito com isso, né? E dali para lá, eu ia nas bocas, né? Para buscá-lo, ele corria, ele se escondia, né? Não queria voltar mais para casa. As amizades, né? Assim, a influência é muito grande. E hoje, né? Em maio agora completou 9 anos que eu perdi meu filho no Dia das Mães. Tá? Então, assim, eu creio e vejo que uma coisa puxou a outra. Né, porque ele foi criado numa base, né, numa família, que o que eu podia dar para meus filhos, eu sempre dei, sempre lutei, sempre trabalhei para poder fazer. E eu, sei lá, acho que ele experimentou e dali vem as amizades, né, vem tudo. Quer dizer, ele não precisava traficar. Você acredita, então, que a maconha, mesmo ele como usuário, foi a porta de entrada para que ele se envolvesse cada vez mais a chegar ao ponto de fazer parte do tráfico? Sim, com certeza. Essa é a sua visão de mãe? Essa é a minha visão de mãe. Doutores, diante dessa realidade da Tânia, e que a gente sabe que é uma realidade que replica em muitas famílias, porque é um assunto que a gente toda semana fala sobre isso, toda semana a gente recebe uma mãe aqui com depoimentos muito parecidos com esse da Tânia. Qual é a opinião de vocês? Qual é a visão? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, doutor Burke. E a todos que nos acompanham. A partir do momento que você descriminalizar, abrirá ainda mais essa porta que já está escancarada para a prática de outros crimes. Por quê? Primeiro, eu entendo que essa discussão na nossa Corte Máxima de Justiça não é oportuna e nem conveniente, porque quem tem que tratar disso é o Congresso Nacional, porque a nossa lei antidrogas já estabelece no próprio artigo 28 a diferenciação entre tráfico de drogas, lá no artigo 33, para o usuário de drogas, aquele que está apenas fazendo um consumo. E ali, nesse próprio artigo 28, estabelece medidas que podem ser adotadas em relação ao usuário, aquela pessoa que é destinatária do entorpecente que ela está portando. E naquelas consequências ali, entre elas estão, no máximo, uma pena de multa, que é irrelevante, e encaminhamento a tratamento ou participar de palestras. É isso que é necessário.
Mas se você descriminaliza, você vai deixar os jovens, os adolescentes, de um modo geral, todos extremamente vulneráveis para o consumo, e esse consumo, ele ocorrendo, a partir do momento que faltar dinheiro, o próximo passo desses usuários é o caminho que o filho da Tânia tomou, o tráfico de drogas, e a partir daí temos essa completa desgraça social. O problema hoje é um pouco maior ainda. Os usuários de entorpecente, a partir do momento que a polícia identifica que ele é usuário, eles constantemente nem são nem abordados. Eles já estão abandonados pelo próprio poder público. Ali não há uma prisão em flagrante. Poucos casos que, de fato, se prende em flagrante. E a polícia, tendo noção desse quantitativo que o ministro está adotando, que eu entendo também que é um absurdo, que você não pode quantificar para dizer se é tráfico ou uso, a partir do momento que quantifica, os traficantes utilizarão dessa estratégia, não portarão grandes quantidades e não poderão ser enquadrados como tráfico, porque criarão ambientes para dizer que é para consumo, que não há venda do entorpecente, nós teremos um problema que não é mais de segurança pública e sim de saúde pública. Ou seja, o senhor também acredita que, de certa forma, os próprios traficantes também vão dar um jeito de se enquadrar para saírem ilesos dessa? Certamente que sim. O tráfico de drogas, ele consiste em, ainda que gratuitamente, fazer a entrega dos entorpecentes. E o ministro está apegado à maconha. E a maconha, posterior ao álcool, é a porta de entrada para o consumo das demais drogas. E o troço é tão esquisito e aberrante que constantemente nós vemos pessoas no dia a dia falando: a maconha não me faz mal, eu sou usuário há 20 anos, há 30 anos não sou viciado, nunca me causou problema. Está desempregado, está sem função, está praticamente numa situação de pedinte, de um morador em situação de rua, e isso acabou se tornando banal e normal para quem está ouvindo, o que não se pode admitir. Somos um país com pouca cultura, infelizmente, pouquíssimo conhecimento e uma educação, em muitos casos, precária. Você adotar esse tipo de política só irá criar um problema maior ainda social. E para você, doutor Anderson, qual é a sua visão a respeito desse assunto? A população precisa se esclarecer, né? 2 pontos, até um ingrediente a mais aqui para a discussão, porque, na verdade, o julgamento, né, já começou desde 2015. Então, ontem foi apenas mais um voto, né, que foi do ministro Alexandre de Moraes, mas a ação, inclusive, né, tem ministro que vota, inclusive, no sentido de liberar o uso de... Não é liberar, desculpa, aí que está o grande problema que a população precisa entender. É descriminalizar o uso, inclusive, de todas as drogas. O voto... Que não quer dizer legalizar, exatamente, né? Exatamente. O ministro Alexandre, ele vota no sentido de descriminalizar somente a maconha, inclusive impondo critérios objetivos, que eu concordo com o doutor Flávio Fabiano no seguinte sentido. Isso deve partir do Poder Legislativo. Mas vamos chegar ali. E que a população hoje precisa entender e estar bem informada. Esta ação não busca legalizar, liberar geral uso, não. Ela busca descriminalizar, não tornar mais crime. O consumo de drogas ilícitas, quem define se a droga é ilícita ou não é a Anvisa. É um órgão, né, administrativo que define, vai continuar sendo proibido. Qual é a diferença? Na prática, vai mudar sim. Principalmente na questão de antecedentes criminais, mas na prática vai mudar pouca coisa. Por quê? O que merece repressão e tem que ser reprimido é o traficante. Ele que alicia, né, os menores nas comunidades, né, e ele que movimenta tudo isso, é quem vende. Mas se ele movimenta é porque tem um usuário, né? Pois é, agora vamos entrar assim, agora vem a ciência. Que realmente eu não quero aqui, né, me deparar com argumentos, né, de políticas criminais. Assim, o que diz a ciência no direito penal? Que eu tenho que prezar, né, dou aula disso, né, estudo isso há anos. Então, assim, quem tenta contra a vida, contra a própria vida, pode ser penalizado por isso? Quem se automutila pode ser penalizado por isso? Não, parece muito óbvio. E quem atenta contra a própria saúde, que é essa questão do usuário? Porque se eu estou vendendo, eu estou afetando não somente a saúde talvez própria, porque talvez eu utilize, mas a saúde de terceiros. Mas se eu estou optando em usar a droga, e aí realmente é uma doença que se constrói, né? E várias entradas que são possíveis para isso, as pessoas consomem álcool, tem uma entrada. Ela permanece nisso, também tem um motivo. E, nesse sentido, se torna uma doença. Então, ela é uma vítima. Você vai penalizar a vítima dessa situação? Não, tem que penalizar o agressor dessa situação.
E o que é importante se entender? Aí eu peço realmente a atenção de vocês para entender se, objetivamente, trafegar numa via de 30 km por hora a 100, 80 é crime. Vocês concordam que deve ser crime por si só, sem causar lesão a alguém, sem botar alguém em perigo concretamente? Olha, deve ser crime? Não. A princípio não, né? Mas pode. Deixa a polícia pegar, deixa ela ter um radar para ele pegar aqui, vai ter um problema sério administrativo. Esse é o caminho que o STF está caminhando. E é o sentido que a ciência, né, do direito penal, e o legislador, inclusive em 2006, olha quanto tempo, né? É porque a população, e é normal isso, tá, gente? É porque aqui realmente eu sou cientista da área, mas a população ela acredita que o direito penal é a solução de todos os males. Quem dera se fosse. Se isso realmente fosse na solução de todos os males, a gente não veria tanta notícia triste que eu assisti aqui, né, antes da gente começar a conversar, sobre estupro, né, violência contra a mulher, um mendigo sendo, né, também sofrendo violação à sua vida, porque não resolve. A Lei Maria da Penha está desde 2006 aí funcionando, é muito importante, mas é mal utilizada, porque só foca no direito penal. E a Lei de Drogas é desde 2006, uma lei rígida com relação ao traficante, e o tráfico só aumenta, né? O governo do estado está aí suando a camisa, né? Parece, né? Eu ouço isso de muitos, né, que trabalham na segurança pública, é um trabalho de enxugar iceberg, porque é muito difícil trabalhar contra essa máquina. Mas, no fim das contas, o próprio legislador em 2006, ele despenalizou o uso de drogas. Porque hoje, o Fabiano falou que foi perfeito aqui, é cirúrgico. Hoje, se o usuário está na rua, a polícia tem que conduzi-lo à delegacia, mas não pode ficar preso, porque não tem previsão de prisão. E aí eu entro na própria legislação, né? A Lei de Introdução ao Código Penal, lá no seu início, diz o seguinte: somente pode ser considerado crime, e o STF vem lutando com relação a isso, o legislador, talvez bem intencionado ou atécnico, né? Somente pode ser considerado crime aquela conduta penada com reclusão ou detenção. E a pena do uso de drogas é restritiva de direitos. É aquilo, é multa. A advertência verbal, às vezes numa audiência de instrução de julgamento, que eu estou falando como advogado na prática, a gente muitas vezes acha: o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui está resolvendo alguma coisa? Isso aqui é teatro? Então, muitas vezes, é tirar o foco do direito penal, chamar o poder público para efetivamente fazer política pública. Talvez a gente entre numa utopia. E não seria melhor trabalhar, então, com a prevenção do que criar esses mecanismos para depois que a pessoa entrou nas drogas? Porque quando o senhor disse o seguinte, doutor Anderson, a pessoa está tentando contra a própria vida, mas tem estudos de Universidade de São Paulo que falam que um usuário de drogas, ele afeta até 4 pessoas da mesma família. A dona Tânia está aqui, né, que até hoje ela sofre como mãe com a pior dor que uma mãe possa sentir nessa vida, que só de falar dói na gente. Imagina o que ela realmente lida diariamente. Então, o senhor não acredita que isso poderia aumentar o índice de violência e não só tentar contra as 4 pessoas da família, mas também aumentar a violência ao redor, que a gente sabe que o que está como pano de fundo de muita violência que a gente vê é a droga? Pois é, aí é uma discussão que tem que acontecer o seguinte: a pessoa que usa drogas, ela está prejudicando só a si mesma ou potencialmente terceiros. Aí vamos tirar, então, o uso de álcool. Aí fica difícil também controlar um a um, né? Saber qual é o motivo de cada um. Se ela está usando ali quietinha na casa dela, ou se ela usa, fica loucona e vai para a rua cometer crimes. É difícil analisar um a um. Pois é, porque o usuário que ele entrega a droga consumo de terceiro, ele está ali numa figura equiparada a tráfico. Tráfico entra gratuitamente. Exatamente. Então, ele deixa de ser usuário. A gente está falando do usuário pura e simplesmente. E aí eu chamo para reflexão quem consome álcool. E quem consome álcool? Ele está prejudicando só a si mesmo ou também a terceiros? Porque qual a diferença de utilizar? Que eu vou me ater também à maconha. Porque, cientificamente, com o direito penal, de fato, pelo argumento do princípio da alteridade, não faz sentido criminalizar o uso não a venda de todas as drogas. Mas qual a diferença de aquele que usa álcool e maconha na prática, né? Muitos dizem, tá? Muitos dizem, né? Tem pesquisas aí que, inclusive, o usuário de álcool, ele é mais agressivo do que o usuário da maconha. E seria até, politicamente, socialmente, mais danoso. Então, é algo que tem que seguir a reflexão, mas o que a população precisa entender? Não se está liberando geral, não se está legalizando o uso de droga, continua proibido. A diferença é que não será mais tratada nas delegacias e pelo direito penal. Eu pedi a opinião do pessoal de casa, eu vou abrir espaço aqui para ler a Lourdes Barbosa. Ela diz: é só assistir as reportagens da Cracolândia,
em São Paulo e avaliar se vale a pena. A Cida Turco fala: a sociedade precisa conclamar para que isso não venha acontecer. A Átila Vieira diz: independente de qualquer quantidade, droga é droga, né? Se eu comprar certos medicamentos, tenho que ter receituário médico. Como que eu posso aceitar uma lei absurda dessa que só serve de porta de entrada para outras drogas? Vamos fazer o seguinte, a gente vai conversar agora pela internet com a psicóloga Sátina Pimenta. Sátina, é importante também a gente parar para pensar que descriminalizar não significa, né, ignorar os prejuízos da maconha para a vida do usuário, né? Boa tarde. E boa tarde para todo mundo. É isso mesmo, Roberta. Eu acho que o que mais a gente precisa entender é que qualquer droga faz mal. A ideia é por que essa pessoa inicia o uso dessa droga. O que leva ela a buscar essa fuga? Porque a droga é um processo de fuga, fuga da realidade, entende? O que a gente precisa tratar é por que essa fuga está sendo necessária e quais são as formas com as quais ela está sendo realizada. Quando a gente fala sobre o álcool, ele é uma fuga socialmente, inclusive, aceita. A maconha, ela também é uma fuga, mas ela não é aceita socialmente, até porque, além do uso, existe toda a lógica do tráfico de droga, do ilícito, do buscar aquilo que não está ali disposto. E isso gera preocupação e gera medo, porque para que eu faça o uso da maconha, eu tenho que me relacionar com aquele que faz o crime. Eu não quero isso para o meu filho. E é por isso que é muito importante, né, Sátina? Você falou assim: eu não quero isso para o meu filho. Eu tenho certeza que as avós que estão assistindo agora estão falando: eu também não quero isso para o meu neto. As tias estão falando: eu não quero isso para o meu sobrinho. Os pais, enfim. A família ninguém quer. Não, porque afeta realmente. Quando você traz a informação, né, de que cada usuário afeta 4 pessoas de sua família, isso é uma realidade. Porque todos nós afetamos aqueles que estão ao nosso redor. Isso é um fato, entende? Então, não é simplesmente um usuário, é uma família sendo atingida por esse uso, entende? Pode ser do álcool, pode ser da maconha, pode ser de qualquer outra droga. O importante é, e que foi falado aí, a gente precisa de políticas públicas de prevenção para que os nossos adolescentes, os adultos e outros não optem pela fuga da droga. Fugir da realidade é algo, inclusive, saudável. Eu vou ao cinema, estou fugindo da realidade. Eu vou ao teatro, estou fugindo da realidade. Eu viajo de férias, estou fugindo da realidade. E está tudo bem, porque isso é saudável e necessário, porque senão a gente pira mesmo. Só que quando a gente busca por algo ilícito, quando a gente busca por algo que vai transformar o meu comportamento de forma negativa, por mais que seja uma onda legal, como eles vão dizer, aquilo dali está me trazendo prejuízo como pessoa, como filho, como mãe, como esposo, como um ser social que se relaciona com o outro. E sobre esses prejuízos, eu quero até aproveitar a presença aqui da Tânia, já volto a falar com você, Sátina, que como o filho dela teve o maior prejuízo de todos, que foi perder a vida por conta disso. Mas antes disso acontecer, aqueles prejuízos palpáveis que muitos adolescentes, muitos jovens estão envolvidos e nem imaginam. Falam: não vai acontecer comigo não. Quais foram os prejuízos do seu filho, Tânia? Roberta, eu falo bem assim, a vida é tão linda, né? Tão bela para se viver. Quantas vezes eu falava com ele: vai curtir a vida, vai para uma praia. Eles estavam um calor, né? De verão. Ele estava onde? Vendendo a droga, né? Então, eu falei: vai passear, pega sua namorada, o filho dele mesmo que ele deixou, né? Quando aconteceu tudo isso, ele tinha 1 aninho e pouco. Deixou de ver o filho crescer, que hoje está com 10 anos, né? Deixou de ver o filho, né? A idade mais gostosa que tem, né? De um pai, foi filho único. Ainda bem que né? Deus me deixou essa graça. Mas ele se privou de tantas coisas boas, sabe? E prejudicou, assim, a família, né? Porque eu saía para trabalhar cedo, eu deixava ele em casa, né? Então, assim, o que eu podia fazer como mãe para o meu filho, eu fazia,
Mas as pessoas, quando me falavam, tipo assim, a gente não acredita. Porque você tem uma criação, né? Dá aquele amor, dá aquilo tudo, você não imagina. Não, que esse menino vai para esse outro lado, né? Então, assim, quando deu os 15 anos, que foi até a minha sogra que tinha falado que ela tinha visto, né? Aí, né, eu acreditei, mas quando eu cheguei até ele já estava, assim, em outro nível. Há quanto tempo já que ele estava usando? E ele chegou a ser preso? Chegou a ser preso, ele ficou preso no CSE, né, que hoje não é mais, 1 ano e 7 meses, né? Doutor Flávio Fabiano, o senhor acredita, aproveitando esse gancho aqui, que o filho da Tânia também chegou a ser preso, que essa fala do Alexandre de Moraes, essa fala tem fundamento de que o tratamento com o branco, que é pego portando droga, do negro, é diferente? Em muitos casos e regiões, sim. É razoável que sim. Só que o crime, se ele é praticado por branco, por negro, por mulato, por qualquer um, ele está aí. A sedução é a mesma. O que há um tratamento, em muitos casos, diferenciado em regiões sociais. Regiões mais nobres, pessoas podem ser que recebam tratamento diferenciado. Mas nós discutimos aqui a questão das políticas públicas. O próprio artigo 28 da Lei de Drogas estabelece ali uma política. Aquele que for preso em flagrante será encaminhado para ou tratamento ou palestras que falem sobre as drogas. Esse já é um começo. E essas pessoas, nós advogados, muitas vezes quando acompanhamos o cliente nesses casos, embora aquilo seja somente para ele ali, para o usuário, percebemos que não há uma efetiva eficácia nesse tipo de situação. Agora, por outro lado, se você descriminaliza o consumo da droga, e ali seria, no caso, o porte de pequena quantidade para posterior consumo, como que seria possível executar qualquer tipo de política? Se, em muitos casos, aqueles que são presos portando drogas, classificados como usuários, são encaminhados aos juizados especiais criminais e participando de palestras, porque são obrigados, porque aquilo pode ter uma outra consequência mais grave, caso ele não compareça. Se não há muito jeito, em muitos casos, para esse tipo de situação, como que seria aplicável no caso de descriminalização da droga para pessoas que estão portando, fazendo consumo? Como que essas pessoas seriam conduzidas para a execução dessas políticas? Esse é um ponto que dificilmente poderá ser explicado. Haverá determinações, Defensoria Pública, contratação de advogado particular, Ministério Público, de ações de internações compulsórias dessas pessoas? Haverá isso? E o doutor bem retratou aqui que não existe no nosso Código Penal o crime de autolesão. Não há aquela pessoa que está se lesionando. Só que em muitos desses casos da autolesão, as pessoas estão com algum distúrbio mental, estão afetadas de alguma forma, precisando de um tratamento mental, psicológico. E a consequência, em muitos casos, do uso de drogas, independente se é maconha, cocaína, o álcool, que é a droga que mais afeta a sociedade, a consequência natural desse uso e consumo também é a afetação mental. E aí eu quero até trazer uma pergunta, o nosso tempo está acabando, doutor Anderson, mas um minutinho. Nós estaríamos preparados para essa consequência de afetar a saúde mental, isso respingar na saúde pública? Aí realmente é uma resposta que tem que vir do Estado. Eu até aproveito um comentário feito aí por um telespectador. Ele disse, né, se eu preciso de receita para comprar medicamento, então, e aquele que compra o medicamento, que é uma droga lícita, mas que se torna ilícita quando sem a receita? Ele tem que ser preso por isso? Ele tem que responder inquérito policial? Então, é algo para reflexão. E foi muito bom ouvir a psicóloga, porque justamente o direito penal ele tira o foco de tudo aquilo que ela recomendou. Todo aquele trabalho de política, entendeu por quê? Para fazer a prevenção ali, o direito penal, infelizmente, não resolve tudo. Ele é importantíssimo para aquilo que realmente ele se propõe, para aquilo que realmente é grave, como o tráfico de drogas, que certamente merece uma forte repressão.
Olha, nossa diretora acabou de me dar mais tempo aqui para a gente debater, que está rendendo, viu? Vou aproveitar aqui para ler, então, o comentário do pessoal de casa. O Júnior diz, o tanto de apreensão de maconha as forças de segurança pública têm feito. Imagine, então, liberando o uso, né? O quanto isso não irá aumentar, por exemplo, o tráfico ilícito de maconha e suas variantes, né? Como vão identificar. E isso também acende um alerta. Ok, existe um pensamento, doutor Flávio Fabiano, a respeito de desafogar também o nosso sistema carcerário, né? Que nós temos aí a terceira maior população de presos no mundo. Seria aí talvez uma saída? Como que o senhor enxerga isso? Como bem o doutor Anderson disse, doutor Anderson Burke, aquele que é preso em flagrante por ser consumidor de entorpecente, ele não sofre uma consequência do direito penal de reclusão ou detenção, porque não há essa previsão no artigo 28 da Lei Antidrogas. Ele é liberado, assina um termo circunstanciado, é liberado e, posteriormente, é convidado, chamado, intimado perante o Poder Judiciário, nenhum juizado especial criminal. Então, essas pessoas que estão portando droga, elas não fazem parte da população prisional, não afetará em nada. Mas a população prisional vai ser solta, né? Alguns deles vão se beneficiar. Usuários não estão presos. Eles não estão presos. Não por serem usuários. Podem ser presos por ter iniciado como usuário e posteriormente se tornar traficante. Só que nós temos um outro problema também. Diversas pessoas fazem o consumo pseudo chamado moderado ou social de drogas porque elas não têm coragem de frequentar as bocas de fumos. Elas não têm de comprar droga, em muitos casos, em regiões de conflito social. A partir do momento que descriminalizou, que deu a ela essa possibilidade de achar que não será presa e nem abordada pela política, terão maior liberdade e, inclusive, poderão fomentar ainda mais o tráfico de drogas, porque constantemente estarão nesses locais de venda de drogas. Esse será um outro problema que será criado, que ainda não foi discutido, o que é muito grave. A partir desse momento também, em razão dessa descriminalização, a consequência natural será o aumento do consumo dessas drogas. Isso é fato. Então, já estamos saindo da questão da segurança pública, porque o usuário de drogas é tratado mais como uma questão de saúde, tanto que a consequência é essa, de encaminhar para um tratamento ou para palestras, que já saiu da segurança pública, está na questão da saúde, só que voltará para a questão da segurança pública novamente, porque inúmeros outros crimes serão fomentados, em razão desses fomentadores, desses alimentadores do tráfico de drogas, que são os consumidores. No seu caso, no caso do seu filho, ele nem essa oportunidade teve, né, dona Tânia, de tentar um tratamento, porque infelizmente a vida dele foi interrompida. Não teve. Ele chegou um momento que ele parou, né, que ele não quis trabalhar, como eu já comentei aqui outras vezes, colocava currículos em vários lugares, e psicólogo, da onde ele veio, né, quando ele ficou preso, ajudou muito ele, a Rosângela, que é uma psicóloga, a terapeuta, Jaqueline, muitas pessoas ajudaram meu filho, de levá-lo nos lugares de trabalho para entregar currículo. E ele não teve essa oportunidade, entendeu? Acho que pela discriminação, por ter sido, né, um ex-detento, quer dizer, ele ainda era menor. Essa oportunidade ele não teve. Mas a fala aqui, eu como mãe, que eu estou aqui como mãe representando todas as mães, você imagina a liberação disso tudo. Se hoje um cigarro que as pessoas fumam na rua, muitas vezes hoje tem lugar proibido, não pode fumar, né? Mas tem minha mãe é fumante, então sim, eu me sufoco com o cigarro dela. Você imagina liberando essa droga, que é um cheiro horrível, né? Perto de um pai, falta de respeito, perto de uma mãe, de uma avó. Vou só fazer um comentário que não é a legalização, não é liberar na rua. É liberar caso a pessoa seja abordada pela polícia e ela foi pega ali em flagrante, ela não
vai presa, ela não vai ter antecedentes criminais, entendeu? Então é importante a gente só diferenciar isso conforme o doutor Anderson disse. Mas eu concordo também na sua visão de mãe, não sei nem, né, assim, acaba que a gente abraça também Vem o medo, o né? assunto como mãe, dá medo, e a gente agradece a sua participação por você abrir o seu coração e mostrar a realidade, até que ponto as coisas podem chegar. Agradeço também a participação da Sátina Pimenta, que é a psicóloga que participou com a gente. Beijo especial para você, Sátina, obrigada. E obrigada pelos advogados, doutor Anderson Burke e também doutor Flávio Fabiano, que participaram desse debate, que é muito importante que a gente leve esse assunto para dentro da nossa casa. Converse com a sua família, com os seus filhos. O que você pensa a respeito disso? É esse o nosso papel.